A nossa história começa com um rio que acorda em pé, cercado por nuvens, bem na frente de um anjo. O anjo começa explicando que ele acabou de morrer, mas que ainda não vai seguir pro além. Resumindo, o rio virou a mais nova vítima do formidável Caminhão Kun. Agora é o Michael quem vai mandar ele para um novo mundo, para começar a vida do zero. Segundo o Michael, o Rio não vai ter nenhuma missão especial ou objetivo grandioso nesse novo lugar. Ele vai estar livre para viver do jeito que quiser. Quando o Rio diz que quer levar uma vida tranquila e de boa, o Michael não vê problema nenhum. Mas antes de mandar ele, o anjo precisa dar um resumo rápido do mundo onde ele vai reencarnar. O lugar se chama Fai, um mundo mágico onde mais ou menos 20% da população consegue usar magia ligada ao seu elemento natural. No caso do Rio, o elemento mais forte dele é a água. Como ele pediu uma vida pacífica, o Michael já deixou uma casinha aconchegante pronta para ele. Como itens iniciais, ele deu 2 livros de introdução, uma faca e ainda colocou uma barreira mágica em volta da casa para afastar monstros. Como parte do kit iniciante, o Michael deu para ele uma casa de gelo com comida suficiente para 2 meses, então o Rio não precisa se preocupar em passar fome por um tempo. E também deixou um livro cheio de informações sobre os monstros que ele pode encontrar na região, que vai ser bem útil quando ele tiver que lidar com as criaturas da floresta. Por enquanto, o Rio está animado para testar as novas habilidades mágicas. Ele sai para fora e solta o feitiço da bola de água, e na hora aparece uma esfera de água na mão dele. A magia é bem mais simples do que ele imaginava. Mais impressionante ainda, ele consegue conjurar só imaginando a esfera sem precisar falar nada. Agora que sabe que consegue usar magia, ele corre pro banheiro e começa a encher a banheira, mas logo percebe um problema: ele só sabe criar água e não quer tomar banho gelado. Então ele vai lá fora e tenta fazer uma fogueira para esquentar a água. O problema é que ele não faz a menor ideia de como acender fogo desse jeito. Depois de tentar um pouco, ele desiste e se joga no chão, derrotado. Só que quando ele olha para o sol, tem uma ideia. Pega um balde, enche de água e começa a tentar comprimir o líquido, extraindo calor. Aos poucos, o gelo começa a se formar. Com mais um pouco de esforço, ele molda o gelo numa espécie de lente improvisada. Usando essa lente, ele concentra a luz do sol e consegue acender a fogueira. Com o fogo aceso, ele esquenta a água e finalmente toma um banho quente. No fim do primeiro dia, ele relaxa e aproveita o momento. Agora que aprendeu a criar gelo, ele se dá conta de que o contrário também deve ser possível. Se ele consegue tirar o calor da água para congelar, também deve conseguir adicionar calor e deixar a água morna. Mas isso vai precisar de prática. No dia seguinte, enquanto toma café da manhã, o Rio começa a pensar. Ele só tem comida para 2 meses, então logo vai precisar sair para caçar. Mas uma faca simples provavelmente não vai servir para se defender dos monstros da floresta. Então ele decide treinar magia ofensiva. Primeiro, tenta lançar uma bola de água num tronco de árvore. E funciona como ele imaginava. Mas percebe que um respingo desses não vai adiantar nada numa luta de verdade. Ele lembra que pode aumentar a força da água se comprimir a esfera e concentrar a pressão. A ideia é boa, mas ele ainda não tem controle suficiente. O jato de água mal é mais forte que uma pistola d'água de brinquedo. Aí o Rio lembra de uma coisa que o Michael disse antes da reencarnação. Magia depende muito da imaginação. Quanto mais clara for a imagem na cabeça, melhor o resultado. E o resto é treino. Depois de vários dias treinando direto, os jatos de água dele começam a ficar mais fortes. Ainda não o bastante para derrotar o monstro, mas já é um bom começo. Ele também aprende a criar água quente e agora pode tomar banho morno sempre que quiser. O controle de temperatura ainda tá meio ruim, mas ele segue praticando. Na manhã seguinte, resolve treinar magia de gelo de novo. Dessa vez, tenta formar gelo direto do ar. É bem mais difícil e leva quase 3 minutos, mas ele consegue. Só que, diferente da água, o gelo é bem mais complicado de lançar com força. O treinamento de combate ainda não tá rendendo muito. Nenhum dos feitiços que o Rio inventou tem força real. Mesmo assim, ele continua se esforçando por horas, sem parar, até cair de exaustão por falta de mana. Percebendo que chegou no limite por hoje, ele decide descansar. Mas no dia seguinte, assim que recupera a energia, volta a treinar com tudo. Essa rotina vira o novo dia a dia do Rio. Nas semanas seguintes, com todo esse esforço, ele já consegue criar gelo instantaneamente e agora tem um feitiço ofensivo confiável. Com seu set de magias ofensivas finalmente pronto e os estoques de comida começando a acabar, o Rio se aventura pela primeira vez na floresta para caçar. Logo de cara, ele encontra pegadas de algum animal e decide seguir. Isso leva ele até um rio próximo. Enquanto explora a área, o Rio encontra um pouco de quartzo na beira do rio. Dá para usar para acender fogo batendo contra o fio da espada. Ele também aproveita para pegar umas ervas desintoxicantes caso precise mais para frente, mas do nada ele ouve um rosnado forte vindo de trás. Quando se vira, dá de cara com um javali menor e fica paralisado. O bicho parte para cima dele, e como essa é a primeira vez que o Rio enfrenta uma situação de vida ou morte, ele entra em pânico. No último segundo, consegue se jogar para o lado e desvia por pouco da investida. Só que o javali não desistiu. Ele se vira para atacar de novo. Por sorte, a mente do Rio clareia bem na hora. Quando o javali vem para cima, ele cria uma trilha de gelo embaixo das patas da criatura, fazendo ela escorregar.
Sem perder tempo, ele invoca várias pontas de gelo afiadas bem no caminho do bicho, e acerta em cheio, matando o javali na hora. Depois disso, o Ryu pega o livro de monstros para entender melhor o que enfrentou. Pelo que está no livro, o javali menor é o monstro mais fraco daquela floresta. Dá pra ver que o guia é feito para iniciantes, né, já que a maioria das criaturas listadas são bem básicas. Só que mais pro fim do livro, ele vê 2 páginas extras meio destacadas. Parece que tem coisa importante ali. Uma das páginas fala sobre dragões, criaturas absurdamente poderosas capazes de destruir cidades sozinhas. O guia recomenda fortemente que se algum dia você encontrar um, a melhor coisa a fazer é correr. Tentar lutar seria inútil, mas ao mesmo tempo, fugir de um dragão também é quase impossível. Ou seja, encontrar um é basicamente game over. A outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, que seria um tipo de anjo caído, mas o livro quase não traz informações sobre eles. Só diz uma coisa, se você vê um, já era. No dia seguinte, o Ryu sai de novo para caçar. Mas enquanto está distraído, um falcão gigante assassino mergulha do céu e ataca de surpresa. A criatura usa magia de vento para lançar cortes afiados como navalha. Ryu não tem escolha a não ser fugir, criando rapidamente escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento que vêm em sua direção. Ele sabe que falcões são inimigos extremamente perigosos e preferia evitar a luta, mas escapar não é uma opção, então ele decide encarar. Levanta a mão e dispara vários jatos de água, mas o falcão desvia com facilidade e vem direto para cima usando mais magia de vento. O Ryu consegue reagir a tempo, forma um escudo de gelo que corta o olho do falcão, fazendo a criatura cair no chão. Pouco depois, o falcão recobra a consciência, mesmo com o olho perdido para sempre. Ele voa para longe, mas antes de desaparecer, encara o Ryu por um instante. Aquele olhar deixa claro, agora é pessoal. Ryu suspira aliviado por ter saído vivo, mas sabe que isso está bem longe da vida tranquila que ele tinha imaginado. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que acabou se perdendo. Ele anda por um tempo até que escurece. Enquanto tenta achar o caminho de volta, ele encontra um lago iluminado e bem no meio dele está um Dullahan. E pelo jeito da criatura, ela já percebeu a presença do Ryu. Com o tempo, o Ryu vai melhorando suas habilidades com muito treino, dominando a arte de caçar e conservar comida sem grandes dificuldades. A magia de água dele ficou bem mais poderosa. Agora ele consegue invocar lâminas de gelo afiadas como facas e fazê-las caírem num instante. Até os jatos de água dele ficaram mais fortes, já cortam pedra com facilidade. Nesse ponto, ele se tornou bem habilidoso em combate, mas ele não treinou só magia de gelo. Desde o encontro com Dullahan, ele tem ido à floresta toda noite para enfrentá-lo. Curiosamente, o livro de monstros nem menciona esse tipo de criatura. Ou Dullahan não é considerado um monstro, ou é forte demais para estar num manual de iniciantes. De qualquer forma, o Ryu está determinado a encarar. Com o seu bastão de gelo, ele começa a lançar ataques, tratando o confronto mais como um treino do que uma luta de verdade. Mas o Dullahan é muito mais forte e habilidoso. Ryu faz de tudo para se defender com escudos de gelo, tentando bloquear os golpes que vêm, mas mesmo assim é derrotado em segundos. Apesar do Dullahan nunca ter falado uma palavra, o Ryu tem a sensação de que ele está tentando ensinar algo, como se estivesse moldando ele para se tornar alguém mais forte. De repente, o Dullahan ergue a espada e canaliza magia de água para estender a lâmina. Nesse momento, o Ryu fica chocado ao perceber que ele também usa magia de água. Depois de mostrar como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada para o Ryu e vai embora tranquilamente em direção ao lago. Um dia, enquanto o Ryu tá caçando, ele é surpreendido por aquele mesmo falcão assassino do encontro anterior, mas tem algo estranho. Ele não lembra do falcão ser preto. Provavelmente evoluiu, treinou e ficou mais forte só para esse momento de revanche. O falcão mergulha do céu, soltando uma chuva de cortes de vento. O Ryu responde conjurando 5 camadas de muros de gelo para se proteger. Só que agora, com os ataques do falcão bem mais fortes, essas barreiras somem num piscar de olhos. Ele começa a ficar ansioso, sentindo a pressão. Desesperado, o Ryu corre pelo campo, levantando muros de gelo para tentar escapar dos golpes. Quando vê uma brecha, ele ataca com várias pontas de gelo, mas o falcão desvia fácil, avançando com uma velocidade absurda. E ainda não acabou. O falcão solta um grito bem agudo. Numa frequência que atrapalha a magia do Ryu, os escudos de gelo desaparecem e ele fica totalmente exposto. O falcão continua parado no ar, bem na frente dele, e o Ryu sente que vem um ataque forte. Só não sabe quando. Segundos depois, sente uma carga elétrica no ar e do nada um raio é lançado direto nele. Por sorte, ele consegue usar um pedaço de pau como para-raios e pular pro lado, escapando por um tris. Ainda se recuperando do susto, o falcão mergulha de novo para dar o golpe final com as garras. No último instante, Ryu invoca sua espada de gelo e consegue desviar o ataque. Eles trocam mais alguns golpes até que o Ryu lembra do treinamento intenso com o Dullahan. Quando percebe uma abertura na defesa do falcão, ele acerta a espada direto no pescoço da criatura. O falcão cai no chão e o Ryu caminha até ele, com uma sensação estranha de compreensão. Ele entende como o falcão se sente. Depois de perder um olho, ele treinou sem parar, tentando provar que era mais forte. E o Ryu também fez a mesma coisa. Treinou, evoluiu e no fim venceu. Depois disso, o Ryu começa a voltar para casa, mas do nada um dragão aparece na frente dele.
ele se lembra do que o livro dizia: dragões são invencíveis, e acha que esse é o fim. Mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. E o mais inesperado, não parece nada agressivo. O dragão diz que tá só de passagem, procurando um falcão preto que passou por ali. Ele quer saber se o Ryu viu alguma coisa. Aliviado por não estar em perigo, Ryu entende que o dragão tá falando do falcão que ele acabou de derrotar. Meio nervoso, ele se desculpa e explica que foi atacado primeiro e só se defendeu. O dragão fica chocado ao saber que um humano derrotou um falcão, mas não parece bravo. O que realmente chama a atenção dele é a espada que o Ryu tá carregando. Ele reconhece na hora como sendo a espada do Rei Ada. Pra esse rei ter confiado uma arma dessas a um garoto, o Ryu deve ter feito algo importante. O dragão acaba criando um certo respeito por ele. E como o Ryu ainda tá tentando entender esse mundo novo, aproveita para fazer algumas perguntas. Eles acabam conversando por horas, até que anoitece e o dragão diz que precisa voltar para casa. Ryu agradece pela conversa e o dragão também agradece, dizendo que fazia muito tempo que não tinha um papo tão interessante. Eles se despedem. Enquanto isso, lá no céu, Michael tá revisando os registros da reencarnação do Ryu, quando percebe algo que tinha deixado passar. O Ryu recebeu um traço oculto. E é um traço que Michael não via desde que mandou uma garota para esse mundo. Há 10 mil anos. O traço do Ryu é juventude eterna. Michael fica intrigado, é algo bem raro. Ryu vai até a praia com vontade de comer frutos do mar grelhados com sal, mas acaba se deparando com um naufrágio enorme. Ele vê o corpo de um homem e fica triste, mas logo escuta o gemido de outro, e sente um certo alívio ao perceber que ainda tem alguém vivo. Abel lembra que o navio foi destruído por um monstro marinho gigantesco, e fica surpreso por ainda estar vivo. Ele olha em volta, vê suas coisas ao lado da cama, pega a espada e sai da casa. É aí que Ryu aparece e dá um oi. Abel se assusta por não ter percebido a presença dele, provavelmente por causa da roupa. Abel está pensando mal por causa da aparência dele, mas logo percebe que não deveria julgar o cara que acabou de salvá-lo. Abel se apresenta e agradece por ter sido salvo, mas Ryu diz que só levou ele para casa, então não precisa agradecer. Aí ele dá a notícia ruim. Infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Abel entende que os corpos devem ter sido levados pela maré. Ele conta que todos ali eram contrabandistas, então Ryu não precisa se preocupar com eles, o que deixa Ryu bem surpreso. Antes que Abel diga mais alguma coisa, o estômago dele ronca de fome. Ryu então chama ele para almoçar. Enquanto comem, Abel descobre que Ryu não tem outras roupas, o que o surpreende. Ele pergunta por que não compra roupas novas, mas logo percebe que sem dinheiro e sem cidade por perto, isso não é tão simples. Abel imagina que Ryu deve caçar para conseguir comida e pergunta se ele usa a faca para isso, mas Ryu explica que só usa para se defender e para limpar o que caça. Ele na verdade usa a magia da água para caçar. Abel fica impressionado. Mesmo nas regiões centrais, só metade da população consegue usar magia, e ele mesmo não faz parte desse grupo. Ryu lembra que o Michael falou que só 20% das pessoas conseguem usar magia. Mas como Abel não entende o que ele murmura, Ryu desconversa. Depois, Abel pede para Ryu levá-lo até a costa porque quer confirmar uma coisa. No caminho, ele pergunta se Ryu precisa de um cajado, já que é mago, mas Ryu diz que não tem um. E isso deixa Abel chocado, ele acha que Ryu é pobre demais para comprar um. Então diz que se tiverem problemas, ele mesmo vai na frente. Mas Ryu se recusa. Abel insiste, dizendo que é o mínimo que pode fazer, senão vai ficar com fama de só ser o cara que precisa ser salvo. Então Ryu concorda, meio contra a vontade. Quando chegam à praia, os dois ficam surpresos ao ver que os corpos sumiram. Ryu acha que talvez os monstros tenham comido ou o mar tenha levado de volta. Abel pensa que, se Ryu não tivesse salvado ele, teria tido o mesmo fim. Agradece por estar vivo. Nosso protagonista comenta que Abel deve ser um cara de sorte, e ele concorda. Depois, Abel fala que é estranho o cara que salvou sua vida estar chamando ele de Senhor. Ryu responde que só faz isso porque achou que Abel era mais velho, mas como ele pediu, passa a chamá-lo pelo nome. Abel fica feliz, diz que é assim que os amigos dele o chamam. Ryu se surpreende com Abel chamando ele de amigo, mas antes que pense muito nisso, Abel diz que não conseguiu encontrar o que estava procurando. Ryu pergunta o que ele vai fazer agora, e Abel responde que precisa encontrar os amigos dele de alguma forma, e o primeiro passo é chegar até a cidade de Lum. Ryu nunca foi lá, mas acredita que fica ao norte e que eles vão ter que atravessar a ilha por aquele lado. Abel então tem uma ideia e resolve chamar Ryu para ser o guia dele. Ryu aceita, mas pede pelo menos um dia para se preparar. Nesse momento, ele percebe que não vai mais conseguir viver a vida tranquila que sonhava. À noite, Ryu avisa Abel que precisa se despedir de alguém. Abel estranha, já que tá bem tarde, mas Ryu diz que essa pessoa só pode ser encontrada nesse horário. Ao sair, Abel lembra que Ryu disse antes que ninguém mais morava por ali, mas pensa que talvez ele só vá prestar homenagem a alguém, e que talvez nem sempre tenha vivido sozinho na ilha. De qualquer forma, não é da conta dele. Mais tarde, vemos que Ryu foi mesmo se despedir de Dulagan. Ele diz que vai até a floresta de Rondo e agradece
agradece pelo treinamento que recebeu, que foi o que o manteve vivo até agora. Como sabe que vai passar um bom tempo fora, decide dar tudo de si no último treino. Ele vai com força total, mas Dulagan desvia de todos os ataques com facilidade, e Ryu acaba exausto. Antes de ir embora, Dulagan dá a ele roupas novas, o que deixa Ryu super feliz. Ele promete que vai usar com orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começam a viagem. Ryu veste a roupa nova e ela cai perfeitamente nele. Mas no caminho, logo dão de cara com o javali. Abel pede para ele ficar para trás e só observar. Ele avança contra o bicho e usa uma habilidade de combate chamada Perfuração Total, que atravessa o abdômen do javali e mata o animal na hora. Ryu fica impressionado e pergunta que tipo de habilidade é essa. Abel responde que como Ryu é mago, provavelmente nunca viu algo assim, mas que é bem comum entre espadachins e quem luta com armas. Na manhã seguinte, enquanto continuam a jornada, Abel ouve um barulho e eles veem 2 lagartos no pântano. Como lutar na água seria complicado, eles resolvem seguir por um caminho alternativo. No meio do caminho, Ryu percebe que os homens-lagarto estão seguindo eles. Ele avisa Abel, que entende que não tem mais jeito, vão ter que lutar. Ryu diz que tem muitos, então vai usar magia para acabar com todos. Abel lembra que ele tá sem cajado, mas Ryu só recita um feitiço e lança agulhas de gelo, derrotando todos de uma vez, deixando Abel sem palavras. Os dois eliminam os inimigos juntos. Depois da luta, Abel pergunta sobre o feitiço, já que os magos de vento que ele conhece só conseguem lançar magias de invocação. Ryu sugere que talvez magia de água funcione de outro jeito. Antes de seguir viagem, Ryu usa magia para invocar água e se manterem hidratados, mas Abel repara que ele usou um encantamento diferente do anterior, o que deixa Ryu meio nervoso. Ele desconversa e diz que Abel deve estar imaginando coisas. Depois de andarem mais um pouco, Abel dá uma moeda para Ryu, que fica surpreso, é a primeira vez que ele vê o dinheiro desse mundo. Abel explica que aquela é uma moeda de bronze chamada Florin, usada no reino de Nightley, onde fica a cidade de Lan. Ele também explica que cada província tem sua própria moeda, mas todas usam os mesmos valores. Nightley é uma das 3 grandes nações, junto com o Império Bogi e a Federação Hydalyeu. Ryu acha o nome Bogi meio esquisito, e Abel pergunta se ele tem algum problema com o país. Ryu responde que só acha o nome diferente mesmo. Aí comenta que o nome de uma nação é importante, porque as pessoas precisam se apresentar dizendo "Eu sou de Buogi", o que, para Ryu, soaria bem estranho. Ele admite que não gostaria de dizer isso, e Abel acha que ele tá exagerando. Depois de um tempo, finalmente eles saem da floresta, mas enquanto caminham, Abel percebe que uma pedra está se mexendo. Ele se prepara para atacar, mas Ryu cria uma parede de gelo e bloqueia o ataque. Abel avisa que estão cercados, acabaram encontrando um ninho de golems de pedra. Ryu fica surpreso porque achava que eles eram humanoides com braços e pernas. Abel pede para ele ficar onde está e corre para atacar com a perfuração total, mas o golpe não faz efeito, o golem se regenera na hora, deixando Abel chocado. Ryu pede para tentar algo e Abel deixa. Então ele cria várias camadas de parede de gelo, derruba tudo em cima do golem e consegue imobilizá-lo. Abel fica impressionado com a força da magia, mas Ryu comenta tranquilamente que só derrotou 2 até agora e pretende fazer o mesmo com os outros. Logo eles acabam com quase todos os golems, sobrando só um, mas esse último não se move. Ryu acha que eles talvez tirem energia da terra, e como esse tá virado de cabeça para baixo, não consegue se recarregar. Aí Abel nota uma pedra mágica enorme presa na parte de baixo dele e fica feliz. Ele queria coletar essas pedras dos outros também, mas infelizmente agora já era. No caminho, eles veem um hipopótamo gigante dormindo. Ryu pergunta se Abel quer derrotá-lo, mas ele diz que não tem esse tipo de ambição. Na verdade, é a primeira vez que vê um desses de perto, mas acha que é um Behemoth. De repente, vários Wyverns aparecem, e Ryu fica empolgado com a chance de assistir a uma batalha de monstros de camarote. Abel acha que o Behemoth tá em desvantagem, mas Ryu acredita que ele não vai cair tão fácil assim. E ele tá certo. Quando os Wyverns começam o ataque, o Behemoth se levanta e solta um rugido tão alto que derruba todos no chão. Ryu explica que ele usou anulação mágica. Mais tarde à noite, enquanto eles acendem o fogo para fazer a comida, Ryu brinca dizendo que estava esperando uma luta entre Abel e o Behemoth, mas Abel diz que isso não vai acontecer. Ele comenta que já ouviu falar de armadilhas em masmorras com efeitos parecidos, mas nunca tinha visto uma anulação mágica em ação. Quando ouve a palavra masmorra, Ryu fica animado e Abel pergunta se ele quer saber mais sobre isso. Ryu responde que gostaria muito de visitar uma por conta própria. Aí Abel conta que só tem uma nas províncias centrais e, com sorte, ela fica na cidade para onde eles estão indo. Ryu brinca perguntando por que Abel escondeu essa informação até agora, e isso deixa Abel um pouco na defensiva, diz que não sabia que ele se interessava tanto por masmorras. Ryu continua provocando, perguntando se ele escondeu mais coisas importantes. Aí Abel pergunta se ele conhece elfos e anões. Ryu responde que não. Então Abel explica que os anões são ferreiros experientes e também ótimos lutadores, e que tem alguns em Lan. Também comenta que só tem um elfo em Lan
lã, já que o restante vive nas florestas e quase nunca saem de lá. Ryu diz que é exatamente como ele imaginava, mas Abel desconfia, já que Ryu nunca saiu da ilha. No dia seguinte, Ryu segue guiando o caminho e diz que do outro lado da montanha deve ter um vilarejo humano. Abel pergunta como ele sabe disso, e Ryu lembra de como o dragão contou tudo pra ele. Só que ele diz pra Abel que é melhor não saber e chama sua fonte de informação de algo além da compreensão humana. Enquanto caminham, de repente eles sentem uma presença vindo por trás. Um grifo gigante aparece, deixando Abel completamente paralisado de medo. Mas Ryu age rápido, tira um pedaço de carne da mochila e joga no ar. O grifo pega a carne e vai embora voando. Os dois ficam aliviados por estarem vivos. Abel comenta que travou completamente, e Ryu admite que se tivessem tentado lutar, não teriam vencido. Abel acha que eles não têm chance contra monstros assim e percebe que quase não se ouvem relatos sobre grifos ou berremotes há séculos. Algo está estranho naquela região. Ryu acha esse comentário meio rude e diz que talvez os humanos só não estejam procurando o suficiente. Abel concorda que talvez as montanhas congeladas estejam mantendo essas feras longe das áreas humanas. Mais pra frente, Ryu lembra que os Wyverns que atacaram o Behemoth vieram justamente da direção que eles estão indo agora. Logo, eles avistam alguns Wyverns devorando uma presa. Abel comenta que não podem enfrentá-los, já que normalmente seriam necessários uns 20 aventureiros experientes para derrotar só um, e ainda assim com gente morrendo no processo. Ryu pensa que, mesmo tentando evitar, mais cedo ou mais tarde vão ter que enfrentar esses bichos. Ele se pergunta se seria mais fácil lutar com eles em terra firme, e Abel concorda dizendo que usaria melhor a espada assim. Então Ryu avança para a batalha e invoca várias lanças de gelo que acertam os Wyverns, e Abel finaliza com sua técnica de perfuração total. Mas os gritos atraem mais Wyverns. Ryu lança um ataque de gelo vindo de cima, fazendo eles caírem, e Abel termina o trabalho. Depois da luta, eles recolhem pedras mágicas. Abel comenta que ainda não acredita em como foi fácil. Já Ryu pergunta se por acaso Abel queria uma batalha de vida ou morte só para sentir adrenalina. Nesse momento, mais uma leva de Wyverns aparece, e os dois já se preparam para lutar de novo, sabendo que não tem outra escolha além de derrotá-los para seguir em frente. Depois de vencerem todos, finalmente chegam ao topo da montanha e ficam felizes ao ver um vilarejo humano do outro lado. Depois de derrotar tantos inimigos, Ryu está se sentindo confiante e acha que não se importaria de encontrar mais alguns. Mas Abel acha isso uma ideia absurda, porque seria melhor se eles nunca mais topassem com aquelas criaturas perigosas. Ele admite que foi impressionante conseguirem juntar tantas pedras mágicas dos Waivers, mas de repente para de falar ao perceber que já viajaram bastante para o norte, embora não faça ideia de onde exatamente estão agora. Ryu, um pouco preocupado, torce para que não tenham entrado sem querer no Império de Buji, mas Abel logo tranquiliza dizendo que o Império fica bem mais ao norte. Ryu fica aliviado e isso desperta a curiosidade de Abel, que quer saber por que ele tem tanta aversão a esse lugar. Nosso protagonista responde que não tem nada pessoal contra o Império, só não gosta do nome, o que Abel acha bem estranho. Nesse momento, Ryu nota uma estrada que cruza a paisagem. Abel observa que ela vai de leste a oeste, olha ao redor com atenção e reconhece a área. Ryu percebe que ele ficou pensativo e pergunta se está tudo certo. Abel explica que se seguirem aquela estrada para o oeste, logo vão chegar à vila de Kaelad. A notícia anima Ryu, que está morrendo de vontade de dormir numa cama de verdade. Mas Abel lembra que ele não estava ansioso para lutar com mais Waivers. Ryu responde que são coisas bem diferentes. Abel comenta que a comida em Kaelad é deliciosa e insiste que Ryu tem que experimentar. Isso deixa Ryu ainda mais animado para conhecer a vila. Um tempo depois, eles chegam a Kaelad e vão até uma taverna próxima. Enquanto estão sentados lá, Abel sugere que Ryu se registre na Guilda dos Aventureiros. Mas Ryu não faz ideia do que isso significa. Abel explica que o registro serve como uma espécie de identificação, permitindo que ele entre em outros vilarejos e países sem precisar pagar taxas de entrada. Ele diz que quando chegaram à cidade teve que pagar uma moeda de prata para que Ryu pudesse entrar, já que foi seu fiador. Ryu pergunta em tom de brincadeira se isso fazia parte de algum plano para transformá-lo em servo dele. Abel continua tentando convencer Ryu a se registrar, explicando que a guilda também compra pedras mágicas e materiais de monstros por um bom preço. Caso contrário, Ryu teria que virar alquimista para poder usar esses itens, o que seria um baita transtorno. Ryu se surpreende ao saber que a alquimia existe nesse mundo, mas fica ainda mais surpreso quando o garçom traz à mesa um prato de arroz com curry. Ele pensa consigo mesmo que, na maioria das histórias, o protagonista precisa viajar muito até encontrar curry, mas de alguma forma ele já existe nesse mundo. Ryu disfarça dizendo que não é nada e dá a primeira garfada, mas o sabor é tão bom que ele devora tudo em segundos. Pede outro prato e pergunta a Abel se na vila de Lum também tem um curry assim. Abel confirma que sim e diz que ficou feliz por Ryu ter gostado. Admite também que o prato estava realmente delicioso. No dia seguinte, ao saírem da vila, Ryu ainda está elogiando o curry da noite anterior e pede a Abel que conte quais são as melhores sobremesas da região.
Abel fica meio sem saber o que responder e diz que vai pensar a respeito. Eles continuam a viagem e, depois de alguns dias caminhando, finalmente avistam a vila de Lan ao longe. Quando chegam às portas da cidade, o guarda reconhece Abel e diz que todos estavam preocupados, já que ele estava desaparecido há meses. Abel explica que conseguiu voltar são e salvo graças a Ryu. O guarda aperta a mão de Ryu com entusiasmo, agradecido por ele ter salvo seu amigo. Abel paga a taxa de entrada de novo, mais uma vez como fiador. O guarda pergunta se eles vão direto à guilda e comenta que os amigos de Abel estão fora da cidade no momento, mas que vão ficar surpresos ao vê-lo de volta. Já dentro da cidade, Abel sugere que vão logo à guilda registrar Ryu como aventureiro, assim ele pode ajudar o amigo a começar com uma boa classificação. Ryu fica curioso e pergunta o que isso quer dizer. Abel explica que os aventureiros geralmente começam no rank F, mas com a recomendação de alguém de rank B ou superior, podem começar no E ou até no D. Ryu logo percebe que isso quer dizer que Abel deve ter um rank mais alto que B, o que o deixa orgulhoso. Já Abel fica envergonhado e muda de assunto. Mesmo assim, ele continua explicando que os ranks mais altos dão acesso a missões melhores, com recompensas maiores. Diz que vale a pena subir de rank, embora Ryu provavelmente não vá precisar se preocupar com dinheiro, já que vai ganhar muito vendendo as pedras mágicas dos waivers. Nosso protagonista pergunta se essas pedras são mesmo tão valiosas, e Abel explica que são sim, bem raras na verdade. Vender tudo de uma vez até poderia bagunçar o mercado, mas ele confia que a guilda vai saber lidar com a situação. Finalmente, eles chegam à guilda, onde a recepcionista Nina fica surpresa ao ver que Abel ainda está vivo. Logo, vários aventureiros se reúnem ao redor, e Ryu percebe que Abel é bem popular. Pensando que deveria dar um pouco de espaço, Ryu sai para tomar um ar. É nesse momento que uma garota elfa passa por ele e repara na roupa que ele está usando, a roupa do Rei das Fadas. Ela comenta que ele deve ter causado uma ótima impressão no rei. Ryu não consegue responder direito, então ela diz que tá com pressa e que talvez eles se encontrem novamente algum dia, e vai embora. Um tempo depois, Abel leva Ryu de volta para a guilda, onde conta a todos que só sobreviveu por causa de Ryu, que logo vai se registrar como aventureiro. Abel pede que todos cuidem dele. Ryu está feliz por ser o centro das atenções, enquanto os outros o elogiam por ter salvo Abel. Logo depois, acompanhamos o processo de registro de Ryu. Abel diz que quer recomendá-lo para uma promoção de rank, o que surpreende Nina, já que é a primeira vez que alguém do grupo dele recomenda um aventureiro. Abel insiste que Ryu tem muito talento e Nina não vê problema nisso, mas pelas regras, eles precisam apresentar uma prova física da força de Ryu. Abel diz que vai conversar com o mestre da guilda sobre o assunto e Nina vai informar o pedido enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nina traz boas notícias, o mestre da guilda, Rugg, chega imediatamente, ansioso para ver Abel com os próprios olhos, já que estava muito preocupado com ele. Ao notar Ryu, Rugg se apresenta como mestre da guilda de Leon e agradece a Ryu, que fica um pouco desconfortável e responde que apenas estava no lugar certo na hora certa. Abel conta a Rugg que quer recomendar Ryu para uma promoção de rank. Rugg pergunta pela prova exigida, e Abel, com total confiança, afirma que Ryu é, na verdade, mais forte que ele. Abel mostra as pedras mágicas, e Rugg nota que o tom verde indica que são de elementais de vento. Pelo tamanho e brilho intenso, ele suspeita que sejam de Wyverns, o que Abel confirma. Rugg fica impressionado, pois reunir tantas pedras assim normalmente exigiria um exército, já que enfrentar tantos Wyverns é algo grandioso. Ele se preocupa com a possibilidade de monstros assim atacarem a cidade e a destruírem, mas Abel tranquiliza, explicando que encontraram essas criaturas bem ao sul das Montanhas Maléficas. Ryu fica surpreso ao ouvir o nome das montanhas, e Abel explica que quando encontraram o caminho de Caelid, ele percebeu onde estavam. Rugg comenta que dizem que ninguém atravessa aquelas montanhas vivo, e nem aventureiros experientes vão lá sem um bom motivo. Ele mal acredita que eles derrotaram tantos Wyverns sozinhos, mas ao ver a prova das habilidades de Ryu, não tem objeções à promoção de rank. De repente, o grupo de Evil, a Espada Carmesi, chega à guilda. Abel vai se reunir com seus velhos amigos, enquanto Ryu segue para concluir o processo de registro. Ao entrar no escritório do mestre da guilda, Ryu começa a se perguntar se realmente merece o rank D. Rugg explica que, embora Abel seja muito talentoso, nem ele conseguiria derrotar um Wyvern sozinho. Se Ryu ajudou a vencer vários, ele deve ter um talento excepcional. Enquanto dá tapinhas nas costas de Ryu para parabenizá-lo, Rugg se surpreende com a força física de Ryu para um mago. Nesse momento, Nina chega com os papéis e se apresenta formalmente antes de começar o registro de Ryu. Ela inicia uma breve entrevista perguntando o nome dele e confirmando que ele é mago. Depois pergunta qual é seu elemento mágico, e ele responde que é água. Quando questionado sobre onde mora, Ryu explica que acabou de chegar à cidade. Nina informa que nos primeiros 300 dias após ingressar na guilda, ele pode ficar nos alojamentos da guilda. Ela pergunta se ele já esteve em uma masmorra, e Ryu admite que não.
Então, Nina menciona um curso mensal de introdução à exploração de masmorras, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que prestar atenção. Quando ela pergunta se ele tem interesse, Ryu responde animado que sim. Nina diz que o próximo curso começa em 2 dias e que vai inscrevê-lo, informando que ele deve estar na sala de reuniões do 3º andar às 9 da manhã. Ryu fica surpreso, e Nina acrescenta que há um relógio na cidade para ele saber o horário. Com isso, Nina organiza a papelada, mas Ryu fica confuso quando ela diz que é hora de começar o registro oficial. Ela pede que ele coloque a mão sobre um cristal, e o dispositivo cria instantaneamente sua carteira da guilda, que ela entrega a ele. Nino parabeniza por se tornar oficialmente um aventureiro registrado. Ao sair, Hug sente alívio, pois estava muito preocupado com Abel, já que a situação parecia grave na ausência dele. Ele pensa que nunca gostaria de passar por algo assim novamente e agradece ainda mais a Ryu por ter salvado todos. Lembra que ele ainda não contou pra ninguém que o Abel voltou, então já pega o dispositivo de comunicação para fazer uma ligação. Enquanto isso, o Abel leva o Ryu para dar uma volta, e quando o Ryu pergunta para onde vão, o Abel fala que vão pegar as recompensas por ele ter ajudado a voltar para a vila. O Abel diz que quer comprar roupa nova e um cajado para ele. Nosso protagonista agradece, mas admite que não entende por que o Abel fica falando tanto desse tal cajado. O Abel explica que é porque ele é mago, mas o Ryu fala que pode usar magia sem precisar de um e que também usa a espada para lutar de perto. O Abel fica surpreso e pergunta sobre essa espada, aí o Ryu mostra para ele. Só que o Abel acha que parece mais uma faca do que uma espada de verdade e fica preocupado sem querer magoar o Ryu, mas o Ryu nem liga pra isso. Em vez disso, pede ajuda pro Abel porque tem muita coisa que ele ainda não sabe desse mundo. Logo, o Ryu aprende que aqui um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias e o mês tem 30 dias, basicamente igual à Terra. Ele fica surpreso ao descobrir que as roupas são medidas em centímetros também. Acha muita coincidência e começa a pensar se pode ter alguma conexão, tipo, alguém que reencarnou nesse mundo antes dele, o que explicaria tanta coisa igual ao planeta dele. Depois, o Abel convida ele para a festa dele, onde o Ryu é o convidado de honra e é apresentado para todo mundo como o salvador dele. Na manhã seguinte, a Nina anda com ele e pergunta se ele se divertiu na noite anterior. O Ryu diz que sim, mas admite que tá meio cansado. Logo, chegam no dormitório do grupo e quando entram no quarto, vem um cara fazendo flexão. Quando ele percebe a Nina, fica nervoso. Ela fala que o Ryu vai ser o novo colega de quarto deles, e os dois se apresentam como Nils e Eto. Depois de lembrar o Ryu da aula deles, o Nils comenta que a Nina é linda e que eles deviam parar de ser tão formais entre si. Nesse momento, a Nina volta com mais um novato que também vai ser colega de quarto. Esse novo cara parece bem novo, e o Amon confirma que ele tem só 16 anos. Infelizmente, depois que perdeu os pais, virar aventureiro foi a única saída que ele teve para se sustentar. A Nina conta pro Ryu que o Amon também vai fazer o curso básico de masmorras junto com ele, então eles vão juntos e os dois concordam. Enquanto isso, a amiga do Abel, a Lina, não acredita que um mago consiga fazer um escudo de gelo grosso. Ela acha que geralmente eles são muito finos e que quebram fácil com qualquer corte de vento. Também diz que usar o escudo no ar para atacar um inimigo é impossível, mas o Abel diz que o Ryu fez exatamente isso. A Lina explica que normalmente magia só pode ser conjurada perto do mago, então nada faz sentido para ela. Mesmo assim, a sacerdotisa acredita que se o Abel tá falando, deve ser verdade. Só que a Lina tem medo que, se o Ryu algum dia se voltar contra eles, vai dar problema, ou pior, que ele entre pro reino como inimigo. O Abel garante que isso nunca vai acontecer. Quando perguntam como ele tem tanta certeza, ele responde que é porque o Ryu odeia o nome do reino. No dia seguinte, Ryu tá tendo aulas sobre masmorra. O instrutor avisa que acabaram as lições introdutórias sobre exploração de masmorra. Naquela tarde, eles vão se aventurar no primeiro andar de uma masmorra de verdade. A Amon fica bem nervoso com a ideia, então Ryu sugere que ele não se pressione tanto, senão vai gastar toda a energia antes mesmo de começar. O instrutor pergunta se alguém tem dúvidas. Ryu levanta a mão e pergunta se existe algum jeito de viajar instantaneamente para um andar da masmorra que já foi liberado. A pergunta surpreende o instrutor, que explica que só algumas masmorras nas províncias do sul têm essa função. Ele diz que, pelo que sabe, esse tipo de masmorra não existe em Lan, só ouviu falar por rumores. Amon fica impressionado com o conhecimento do Ryu e pensa que não é à toa que ele alcançou o Rank D, mas Ryu muda de assunto rapidinho, dizendo que só ouviu isso de outra pessoa. À tarde, enquanto os novos aventureiros se preparam, descobrem que a cidade foi praticamente construída ao redor da masmorra. Contam pra eles que a cada poucos anos o número de monstros dentro dela aumenta muito num evento chamado Grande Maré. O instrutor explica que durante esse período alguns monstros podem chegar à superfície, por isso a cidade tem muralhas duplas para se proteger. Ryu percebe que a muralha externa serve para proteger a cidade de ameaças de fora, enquanto a interna é para defender dos monstros que vêm da masmorra. Amon, que já tá nervoso, acha que isso tudo parece um desastre esperando para acontecer, mas o instrutor acalma ele, dizendo que isso só acontece a cada vários anos e que, por enquanto, não tem com o que se preocupar.
Ao entrar na masmorra, Ryu nota que Amon ainda tá tenso, então tenta tranquilizá-lo, dizendo que estão todos juntos nisso, então não precisa se preocupar. O instrutor avisa que no primeiro andar não tem monstros perigosos, então eles podem explorar a área inicial livremente. Enquanto caminham um pouco mais, veem algo e param. Ryu diz pro Amon que vai imobilizar o monstro com magia de gelo que ele aproveite para atacar. Logo se deparam com uma formiga soldado, e Ryu lembra que no guia de iniciantes diz que o jeito mais fácil de matá-la é acertando a base do pescoço. Ele lança 8 lanças de gelo para imobilizá-la e manda Amon se aproximar para acabar com ela. Amon avança para perto do pescoço da formiga e dá um golpe forte que corta a cabeça com um só ataque, o que o deixa bem confiante nas habilidades dele. Ele agradece ao Ryu. Em resposta, Ryu diz para ele pegar a pedra mágica como troféu da primeira expedição. Amon pergunta se isso é permitido, e Ryu explica que, como aventureiros, é normal coletar pedras mágicas. Afinal, é assim que ganham a vida na masmorra. Quando conseguem desenterrar a pedra, os dois ficam orgulhosos e felizes pelo sucesso. Naquela noite, voltam para a guilda para comemorar a primeira visita à masmorra e a primeira vitória. Nils comenta que gostaria de tomar uma bebida alcoólica, mas Eto explica que a guilda não serve álcool e também não permite trazer de fora. Eto acha que provavelmente é para evitar que os aventureiros bebam. Nils reclama que as regras são muito rígidas, já que só estão comemorando a conquista. Eto muda de assunto, dizendo que está impressionado que eles conseguiram derrotar uma formiga soldado na primeira incursão. Amon acha que só conseguiram porque Ryu imobilizou a formiga, dando a chance de atacar, mas Ryu elogia a habilidade do Amon com a espada e diz para ele não desvalorizar o que fez. Nils fica feliz que conseguiram a pedra mágica, enquanto Eto pergunta o que eles planejam fazer no dia seguinte. Amon quer voltar para a masmorra, mas não se sente seguro indo sozinho, então não tá totalmente convencido. Ryu se oferece para ir junto e sugere tentarem chegar até o terceiro andar, o que Amon aceita com entusiasmo. Stuprota acha estranho que uma formiga tenha aparecido no primeiro andar, e Nils diz que normalmente só tem morcegos ali. Eto conta que, nos últimos meses, tiveram relatos de formigas aparecendo no primeiro e segundo andar, o que faz Ryu se perguntar por que elas estão ali. De repente, Abel aparece por trás e entra na conversa, perguntando se as formigas não podem cavar túneis até o primeiro andar. Ryu acha que aventureiros veteranos não deveriam surgir do nada na frente dos novatos, ainda mais quando os amigos dele claramente se assustam. Mas Abel diz que só tá compartilhando um pouco do conhecimento dele para ajudar eles a relaxarem. Ele fala pros amigos do Ryu que, apesar de ser forte, o Ryu tem alguns probleminhas de personalidade, então eles devem cuidar dele. Ryu sente que não deveria estar incomodando eles assim. Quando percebem que Abel é do grupo Espada Carmesi, Nils se levanta de repente, todo orgulhoso, dizendo que é um espadachim Rank F e que Abel é o herói dele. Pede para apertar a mão e Abel aceita com prazer, o que deixa Nils super feliz. Depois, Abel aconselha eles a não se esforçarem demais, lembrando que sobreviver é a prioridade número 1 de qualquer aventureiro. Nils promete que vai lembrar, mas Ryu não consegue evitar de se perguntar por que Abel chegou tão tarde na guilda. Abel explica que a última missão foi mais complicada do que esperavam e demorou mais para terminar. Conta que acabaram de voltar, mas aí os companheiros de grupo aparecem e ficam surpresos de ver ele ali, já que era para ele estar se reportando ao mestre da guilda. Abel inventa uma desculpa, dizendo que só tá cumprindo o dever de orientar os novatos, mas o amigo dele, Warren, o pega e joga no ombro. Abel grita pedindo ajuda pro Ryu, mas Ryu responde que reportar a missão é importante e que, como líder do grupo, ele tem que fazer a parte dele. Abel não gosta da resposta e, de brincadeira, chama Ryu de traidor. Antes de ir embora, Lin se aproxima do Ryu e fica olhando em silêncio por alguns segundos sem dizer nada. Minutos depois, os amigos do Ryu comentam o quanto ficaram impressionados com o grupo Espada Carmesi. Enquanto elogiam Abel, Ryu não entende por que eles estão tão interessados nele. Enquanto isso, sendo levado pro mestre da guilda, Ria diz pra Lin parar de ficar encarando as pessoas, como fez com o Ryu. Mas Lin responde que qualquer um ficaria curioso depois de ouvir Abel falar tanto dele. Aí Abel diz pra não se preocuparem, que logo vão ver o poder do Ryu por eles mesmos. Os outros só acham que ele tá querendo se mostrar. Na manhã seguinte, Amon tá animado pra voltar pra masmorra, mas Ryu lembra ele de ir com calma, que não precisa correr. Já dentro da masmorra, logo encontram monstros. Ryu lança lanças de gelo contra eles. Amon, mais confiante, reage rápido quando um lobo pula em cima dele, cortando com facilidade. Outro lobo tenta atacar pelas costas, mas Ryu acerta com lanças de gelo, dando a Amon a chance de finalizar. A cada luta, Amon se sente mais seguro das habilidades. Depois de derrotar todos os lobos, Ryu diz que o estilo de espada do Amon lembra o do Abel. Lembra que Amon mencionou que o mestre dele era um ex-aventureiro da vila. Amon conta que o mestre, chamado Quero, treinou numa escola famosa da capital. Ryu acha que Amon tem potencial para se tornar um grande espadachim como Abel. Amon fica surpreso que Ryu, sendo mago, saiba tanto sobre esgrima. Ryu explica que treinava com o mentor dele, mas como o estilo é original, não sabe se é realmente bom nisso.
pergunta se Amon tá pronto para continuar explorando. Amon quer, mas Ryu acha que ele devia descansar um pouco, já que o estilo de luta ainda parece cansar muito. Sugere que comece a correr regularmente para melhorar a resistência e lembra como Abel treinava bem cedo de manhã. Ryu diz que até os aventureiros mais talentosos precisam praticar muito, o que motiva Amon a se esforçar mais. No dia seguinte, Ryu vai para a biblioteca querendo aprender mais sobre alquimia. A recepcionista entrega uns livros introdutórios, uma guia para iniciantes e um livro de receitas com informações úteis. Depois de ler, Ryu pensa que vai precisar de cópias próprias se quiser levar a alquimia a sério, mas se pergunta quanto isso vai custar. De repente, a vila inteira escurece com um eclipse cobrindo o céu, mas algo parece estranho, como se o mundo todo tivesse mudado. Ryu sente alguém atrás dele e invoca rapidinho várias camadas de muros de gelo. Bem na hora, bloqueia um ataque de fogo de um inimigo desconhecido. Quando a poeira baixa, Ryu vê uma garota demônio. Ela parece surpresa que um humano tenha se metido nisso, mas diz, sem ligar muito, que não importa, porque vai matá-lo logo. Pelo poder do ataque, Ryu percebe que ela é uma Kuma. Sabe que deveria fugir, mas não tem certeza se escapar é uma opção numa situação dessas. A Kuma forma uma bola de fogo enorme, Ryu invoca mais muros de gelo, mas nota que eles não estão resistindo tão bem quanto antes. Ela atravessa a barreira com uma explosão e dispara uma bala de vento na direção dele, mas Ryu consegue desviar, evitando um golpe direto no coração. Ela fica surpresa que ele tenha bloqueado o fogo infernal e ainda mais chocada quando ele dissipa a lança de vento. Aí ela repara na túnica que ele tá usando e percebe que é do Rei Fada. Irritada, decide que vai ter que sujar as mãos e lutar corpo a corpo. Ela avança para acabar com ele, mas Ryu não tá disposto a desistir. Ele puxa a espada e começa a bloquear os ataques dela com determinação. Ela zomba dele por ser tão lento, então ele responde com ataques de gelo, mas ela desvia fácil. Ryu percebe rápido que ela tá usando magia de vento para se mover tão rápido. De repente, ela pula e faz um ataque forte, mas Ryu consegue bloquear com a espada bem na hora. Ele pensa que enquanto ficar na defensiva, ela não vai machucá-lo. Também sente que os golpes dela não se comparam ao treinamento duro que aguentou com Dullahan. Ela nota que ele está segurando a espada do Rei Fada e começa a se perguntar que tipo de ser ele é de verdade. Ela começa a formar um ataque de fogo, mas Ryu dissipa com uma lança de gelo antes que ela consiga lançar. Surpresa com a velocidade dele, ela se pergunta como ele consegue fazer feitiços tão rápido e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o perigo que ele representa e ataca com toda a força. Mas Ryu dissipa todos os ataques dela e a faz recuar antes de lançar enormes espinhos de gelo na direção dela. Em resposta, ela usa a força bruta para criar 2 muros de concreto do chão, bloqueando todos os ataques dele com eficiência. Quando Akuma acha que está completamente segura, Ryu lança um ataque surpresa por cima, ferindo o ombro e a bochecha dela. Ele avança para aproveitar a vantagem, mas logo percebe que ela já se curou do dano. Enquanto ele está distraído por um momento, ela o joga contra um prédio próximo. Ela acha que venceu a luta, mas de repente começa a cair gotas de água do céu. Quando tocam nela, queimam a pele, e ela grita de dor. Furiosa, ela solta uma onda enorme de sede de sangue, mas por sorte o eclipse termina bem na hora. Ela se apresenta como Leonor, mas Ryu já sabe que ela é uma Akuma. Ela fica surpresa que ele saiba da existência da espécie dela, o que significa que deveria tê-lo matado, mas sabe que é impossível vencê-lo dentro do tempo limite. Leonor diz que gostou da luta e espera vê-lo de novo, mas Ryu não sente o mesmo. Mesmo assim, ela insiste que vão se encontrar outra vez por causa da força dele. Mesmo que ela não volte, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa Ryu intrigado, percebendo que tem mais Akumas no mundo. Antes de ir, ela avisa para ele não se deixar matar, porque agora a vida dele pertence a ela. Leonor também espera estar mais forte na próxima vez que se virem, e de repente, some da vista dele. Ryu fica aliviado de estar vivo e acha que foi por causa da túnica, senão teria um buraco no ombro. Ele decide que o próximo passo é comprar os livros, então vai sacar dinheiro da conta. Depois de pegar o dinheiro, Ryu se sente feliz ao perceber que tá bem rico depois de vender as pedras de Wyvern. Pensa que não vai precisar se preocupar com trabalho por um tempo, mas quando volta pro quarto não encontra ninguém esperando. Resolve ir à livraria comprar os livros de alquimia, mas no caminho vê uns aventureiros incomodando os amigos dele na rua. Ryu ouve o líder dizendo para os amigos dele que sempre tem que estar prontos para um ataque porque os monstros não avisam. Mas antes que ele termine de falar, Ryu derruba os valentões com vários cubos de gelo precisos. O líder Dan fica furioso e tenta acertar Ryu, mas ele desvia fácil e o atinge com a empunhadura da espada, tão forte que Dan acaba vomitando. Depois, Ryu dá poções mágicas para os amigos se recuperarem rápido. Mesmo assim, nota que eles devem estar cansados e sugere que todos vão para as águas termais para se recuperarem. Mais tarde, nas águas termais, Eto cura o ferimento no ombro do Ryu com magia de cura. Eto fica surpreso que Ryu tenha se machucado, mesmo sendo tão forte em combate.
Amon pergunta contra o que ele estava lutando hoje, mas Ryu desconversa dizendo que vai contar outra hora quando estiver pronto. No dia seguinte, Eto, Amon e Nils voltam para a masmorra. Depois de derrotarem um arqueiro Goblin no 5º andar, Nils sugere que eles deveriam voltar para casa por hoje. Não faz tanto tempo assim que chegaram, mas arqueiros Goblins não costumam aparecer no 5º andar, então ele está com um mau pressentimento. Além disso, eles já ganharam dinheiro mais do que suficiente por hoje, então ele prefere não correr riscos desnecessários. E ainda bem que decidiram voltar nesse ponto, porque mais adiante na caverna havia um monstro que teria acabado com eles facilmente se tivesse encontrado ele, especialmente porque o Ryu não está com eles. Falando no Ryu, ele está fora da cidade no momento, porque sua luta contra Leonore fez ele perceber o quanto ainda precisa melhorar. Em termos de velocidade de conjuração, os dois estavam no mesmo nível, mas a Leonore conseguia se mover bem mais rápido por causa da magia de vento dela. Então ele precisa melhorar sua própria velocidade de movimento. Só que o Ryu não sabe usar magia de vento, então vai ter que encontrar outra solução. O melhor feitiço que ele consegue pensar para a propulsão é o jato de água, já que ele usa esse feitiço para se mover melhor debaixo d'água. Mas ele nunca tentou usar esse feitiço para se mover em terra firme, então não sabe bem como fazer. Para começar, ele cria uma camada de gelo no chão e depois gera vários jatos de água nas costas, mas o corpo dele mal se mexe, então esse primeiro teste acaba sendo um fracasso. Ele decide tentar com mais jatos da próxima vez, mas por agora quer voltar para a biblioteca para estudar mais sobre alquimia e demônios. Enquanto isso, Lin está ocupada vasculhando todos os livros de feitiço que consegue encontrar, procurando algo parecido com aquele feitiço do cubo de gelo gigante que o Abel disse ter visto o Ryu usar. Mas nem mesmo os livros proibidos falam sobre isso. Se o Ryu realmente conseguiu lançar aquele feitiço, então deve ter sido algo original. Mas um feitiço como aquele exigiria uma quantidade enorme de mana. Então ela ainda acha difícil acreditar que o Ryu tenha conseguido fazer aquilo com tanta facilidade. No momento em que está colocando o livro de volta na estante, a elfa de antes, Sera, aparece. Parece que ela é boa amiga da Lin, então pergunta o que ela está fazendo ali. Lin explica que estava tentando encontrar um feitiço em um dos livros, mas não conseguiu achar o que estava procurando. Sera diz que sente muito por isso e que adoraria ajudar Lin a procurar, mas acabou de voltar de uma missão na capital real e está atrasada para uma reunião importante. De volta à guilda, os garotos vão até o balcão principal para entregar o relatório da expedição de hoje na masmorra para Nina. Nina se surpreende ao ver que eles voltaram tão cedo, já que normalmente passam muito mais tempo dentro da masmorra, mas Eto explica que há um motivo para terem voltado antes do habitual. Ele mostra a pedra mágica que conseguiram. Depois de analisá-la, Nina confirma que realmente pertence a um arqueiro goblin. Um arqueiro goblin aparecer no 5º andar é algo praticamente inédito, então ela sai correndo para avisar o mestre da guilda. Mas antes de ir, agradece aos garotos pela informação valiosa. Assim que o mestre da guilda recebe a notícia, ele fica tão surpreso quanto a Nina, porque arqueiros goblins só deveriam aparecer a partir do 10º andar. Encontrar um no 5º andar significa que algo está muito errado. O mestre da guilda pergunta a Nina quantos grupos de aventureiros de alto nível ainda estão disponíveis em Lon no momento. E agora, os únicos disponíveis são o grupo do Abel, a Espada Carmesim e um grupo da Brigada Branca. Então, o mestre da guilda pede que chame esses grupos para que ele possa dar as informações pessoalmente. Pouco tempo depois, Abel e os outros chegam à guilda respondendo à convocação. Mas Abel não está nada animado, porque soube que a Brigada Branca também viria, e ele detesta ter que conversar com o líder deles. Assim que chegam, Abel vê o líder da Brigada Branca, Phelps, já sentado, então apenas faz uma saudação rápida. Com todos presentes, o mestre da guilda explica que o chamou ali porque quer que investiguem uma ocorrência estranha que aconteceu recentemente na masmorra. Um grupo de aventureiros novatos alegou ter encontrado um arqueiro goblin no 5º andar. Abel pergunta se ele tem certeza de que um arqueiro goblin apareceu tão acima do esperado, e o mestre da guilda responde que já recebeu uma prova irrefutável, então a informação é correta. Por isso, ele quer contratar os dois grupos para investigarem a masmorra e procurarem sinais da grande ressurgência. Faz 10 anos desde a última. Então há uma grande chance de que outra maré de monstros esteja prestes a acontecer, e eles precisam estar preparados. Os dois grupos vão receber 100 moedas de ouro adiantadas e mais 200 quando voltarem. Mas o objetivo dessa missão é apenas investigar, não lutar. Se eles encontrarem sinais da maré de monstros, devem voltar imediatamente à superfície e informar o mestre da guilda. A partir daí, ele vai fechar as paredes duplas ao redor da masmorra até receber reforços dos cavaleiros da região. O mestre da guilda já conseguiu a permissão do lorde local para isso, mas ele ainda precisa inspecionar a masmorra antes de tomar qualquer atitude. Por isso, ele pergunta se eles estão dispostos a aceitar a missão. Tanto Abel quanto Phelps concordam em nome de seus respectivos grupos. Assim, a investigação é marcada para a manhã seguinte. No dia seguinte, Ryu acorda cedo porque pretende ir até a biblioteca do norte da cidade para aprender mais sobre alquimia.
Eto avisa que essa biblioteca só é acessível para pessoas com rank D ou superior, mas isso não vai ser um problema para o Rio. No entanto, Amon lembra de ter ouvido rumores de que os textos proibidos dessa biblioteca só podem ser acessados por aventureiros de rank B ou superior, então o Rio não conseguiria colocar as mãos nesses livros. Pouco tempo depois, Rio chega à Biblioteca do Norte, e a variedade de livros lá é ainda maior do que na Biblioteca do Sul. O lugar é tão grande que ele provavelmente vai precisar de ajuda para encontrar os livros que está procurando, mas ele acha que as pessoas vão achá-lo estranho se começar a falar sobre demônios do nada. Justo quando ele está subindo uma escada, acaba encontrando a Sera, e os dois se surpreendem ao se verem ali. Enquanto isso, na entrada da masmorra, os membros da Espada Carmesim e da Brigada Branca já estão reunidos em frente aos portões, se preparando para a investigação. Mas bem na hora em que o mestre da guilda está prestes a abrir os portões, Abel o interrompe porque está com um pressentimento ruim. Ele pede para Lynn usar magia de vento para retirar a camada de névoa na entrada da masmorra antes que eles entrem. E quando ela faz isso, descobre que mais de 100 monstros estão posicionados bem na entrada, o que significa que a maré de monstros já começou. O mestre da guilda declara estado de emergência e envia uma convocação para todos os aventureiros disponíveis irem até a masmorra e se prepararem para a batalha, porque vão precisar de toda a ajuda possível. Enquanto isso, de volta à biblioteca, Sera se apresenta formalmente para Rio e fica muito feliz por ter encontrado ele de novo. Ela pergunta o que trouxe ele até a biblioteca hoje, e Rio está prestes a dizer que quer pesquisar sobre demônios, mas percebe que isso soaria estranho, então ele diz que quer aprender sobre alquimia. Sera fica curiosa, já que alquimia é um assunto complicado, e o Rio conta que o objetivo dele é construir um golem um dia, embora ele não esteja com pressa para isso. Construir um golem é algo bem difícil, e infelizmente, pelo que Sera sabe, não há nenhum livro sobre construção de golems ali, mas ela sabe onde ele pode encontrar alguns livros bons para começar sua jornada na alquimia. Ela até se oferece para mostrar o lugar, já que conhece bem aquela biblioteca. Durante o caminho, Sera pergunta se o Rio gosta de ler livros, e ele diz que adora, mas que faz muito tempo que não tem acesso a livros, então não tem tido muitas oportunidades de ler. Sera dá uma risadinha, porque a maneira como ele fala dá a impressão de que se passaram décadas desde a última vez que ele pegou um livro, o que de certo modo é verdade, mas ele não quer entrar nesse assunto. Então muda de tópico e comenta como acha legal o fato de ela ser uma elfa. Sera admite que é raro encontrar elfos vivendo em cidades humanas, então talvez ela seja vista como alguém um pouco estranha, mas no fim das contas, morar na cidade fez com que ela conhecesse o Rio, então ela não mudaria nada. Enquanto Rio e Sera continuam andando tranquilamente pela biblioteca, todos os portões da masmorra são trancados e todos os aventureiros disponíveis são posicionados nas muralhas, se preparando para a ameaça que está por vir. Pouco tempo depois, os portões principais da masmorra se abrem com força, e centenas de goblins começam a sair em massa. Então, os aventureiros começam o ataque, disparando centenas de flechas enquanto os magos lançam o máximo de bolas de fogo que conseguem. Essa será uma batalha de resistência. Sempre que alguém se fere, é retirado da formação para ser curado e poder voltar à luta. Mas com tantos goblins por ali, o mestre da guilda começa a se preocupar se vão mesmo conseguir segurá-los por muito tempo. Phelps orienta todos os membros do grupo dele a economizarem energia, e Abel lembra a Lynn para não usar magia em excesso, pois não podem correr o risco de ela ficar sem mana logo no início. Infelizmente, as flechas estão acabando, e Abel não sabe por quanto tempo mais conseguirão resistir. Pouco depois, Nils e alguns outros aventureiros de apoio chegam, trazendo todas as flechas que conseguiram encontrar. Agora, com isso, eles devem conseguir conter os goblins. Mas além disso, Nils traz uma mensagem do mestre da guilda para o Abel. Assim que os goblins menores forem eliminados, a Espada Carmesim e a Brigada Branca terão que enfrentar o chefe quando ele aparecer. Algumas horas depois, quase todos os goblins normais já foram derrotados, e o chefe deve surgir a qualquer momento. Então o mestre da guilda dá o sinal para que a Espada Carmesim e a Brigada Branca avancem e ataquem. Todos pulam das muralhas e Lynn usa magia para garantir que todos aterrissam com segurança. Ainda restam alguns goblins no chão, então Abel e Phelps correm na frente para acabar com eles. Em seguida, eles voltam a atenção para o grande general Goblin que acabou de sair da masmorra, mas para a surpresa deles, não é apenas um, são 3 generais Goblins diferentes. E isso é um péssimo sinal, já que 3 generais geralmente significam que há um rei Goblin por perto, então eles precisam resolver isso o quanto antes. Abel avisa que ele e Phelps vão enfrentar um general cada, enquanto Ria e China cuidam do terceiro. Com o plano definido, todos entram em ação. Abel desvia do ataque de um dos generais, contra-ataca e consegue cortar o braço dele. Então parece que não será tão difícil derrotar os generais goblins. Mas, de repente, ele percebe algo estranho vindo da direção da masmorra. Ele grita para todos se abaixarem imediatamente. No instante seguinte, uma lâmina de vento é lançada em linha reta e corta todos os generais goblins ao meio. Por sorte, os outros conseguiram se abaixar a tempo e evitar serem atingidos.
O responsável pelo ataque de vento é o Rei Goblin, e fica claro que derrotá-lo não será tão simples quanto os outros. Abel e Phelps correm na direção dele para tentar pegá-lo de surpresa. No entanto, quando Phelps tenta perfurá-lo com sua lança, o golpe ricocheteia na armadura do Rei Goblin. Ele é forçado a recuar, já que não consegue causar dano. A Abel, por outro lado, não diminui o ritmo. Ele parte direto para cima do Rei Goblin e usa sua técnica de sombra perfeita para desviar do ataque, conseguindo perfurar o peito do inimigo. Isso não é o suficiente para matar o Rei Goblin, mas Abel nem esperava derrotá-lo sozinho. Ele então chama por Lyn, que vinha carregando um feitiço de projétil de vento esse tempo todo. Assim que Abel sai do caminho, ela dispara o feitiço e perfura completamente o Rei Goblin, encerrando a batalha de uma vez por todas. Todos voltam para a guilda para comemorar a vitória, e quando Ryu retorna, ele não tem ideia do porquê de todo mundo estar tão feliz. Mas enquanto os outros membros da guilda festejam, o mestre da guilda está atolado em papelada, porque ainda precisa enviar os relatórios sobre o Javali Titânico e processar todos os pagamentos dos aventureiros que ajudaram a lidar com ele. E além disso, é questão de tempo até os pesquisadores da capital real aparecerem querendo coletar dados sobre o Javali, e ele também terá que lidar com isso. Enquanto isso, na festa, Abel acabou de explicar tudo o que aconteceu com o Javali enquanto estava na biblioteca. Quando os amigos de Abel chegam, Lyn aproveita para perguntar algo a Ryu que já queria saber fazia tempo. Ela quer confirmar se ele realmente consegue criar paredes grossas de gelo à distância. Ryu confirma, e para ser mais exato, diz que consegue lançar feitiços até uns 40 metros. Mas admite que levou muito tempo para dominar a técnica, então não é tão simples quanto parece. Mesmo assim, Lyn nunca tinha ouvido falar de alguém que conseguisse usar magia a uma distância tão grande. Então ela pergunta se é algum tipo de feitiço original e, se for, quer saber qual encantamento ele usa para conjurá-lo. Ryu diz que pode mostrar para ela mais tarde, mas quanto ao encantamento, ele meio que inventa na hora, então ela pode usar o que quiser. Nesse momento, Nils comenta que a maior parte da comida já acabou, e se Ryu não se apressar, vai ficar sem nada. Ele se despede para pegar comida, mas Lyn ainda está confusa com o que ele quis dizer sobre improvisar encantamentos. Abel então explica que Ryu só usa encantamentos porque acha legal, mas na verdade é perfeitamente capaz de conjurar feitiços sem dizer uma palavra. E isso soa ainda mais absurdo para ela do que as paredes de gelo. Na manhã seguinte, Nils e Amon se reúnem na guilda para procurar um trabalho, mas ficam decepcionados ao ver o quadro de missões completamente vazio. Nesse momento, Ryu aparece e pergunta o que os três estão fazendo, já que normalmente estariam trabalhando essa hora. Infelizmente, depois do Javali Titânico no dia anterior, a masmorra foi fechada para inspeções, então não poderão entrar lá por um tempo. Eles estavam torcendo para encontrar algum trabalho de coleta de recursos para se virar nesse meio tempo, mas como muitos itens foram derrubados durante o ataque do Javali, não há muita demanda agora. Deixando os problemas deles de lado, eles perguntam o que Ryu está fazendo. Ele responde que está procurando minério de cobre mágico, porque precisa disso para começar a praticar alquimia. Eto lembra que já ouviu falar que esse minério é caríssimo, e Ryu confirma, dizendo que na última loja em que foi o preço era de 50 moedas de ouro por uma única peça de cobre. O dinheiro não é exatamente um problema para Ryu, já que ele é bem rico, mas ele quer ajudar os amigos. Então, pergunta se eles estariam interessados em procurar o minério para ele. Diz que está disposto a pagar 4 moedas de ouro para cada um, mesmo que não encontrem nada. E se encontrarem, ele comprará cada peça por 25 moedas de ouro. Os três ficam chocados, porque é mais dinheiro do que já ganharam em toda a vida, mas Eto pergunta se Ryu tem certeza de que quer pagar tanto assim. Ryu responde que no fim das contas, se eles encontrarem o cobre, ele só terá que pagar 37 moedas de ouro, o que ainda é bem mais barato do que as 50 que pagaria na cidade, então também é um bom negócio para ele. Confirmando que Ryu está falando sério, os três saem correndo para começar a busca. Mas depois que eles vão embora, Ryu ouve uma confusão do lado de fora e vai ver o que está acontecendo. Na rua, ele vê Dan discutindo com um grupo de cavaleiros que basicamente estão tentando sequestrar uma garota em plena luz do dia. A garota claramente não quer ir com eles. Quando tentam arrastá-la à força, Dan intervém e empurra o cavaleiro para que solte a garota. Ela fica livre, mas o problema maior é que os cavaleiros ainda superam Dan em número 4 contra 1 e estão armados com espadas. Então não há chance de ele vencer a luta. O líder do grupo de cavaleiros se prepara para dar uma lição em Dan por ousar desafiar um cavaleiro. Mas por algum motivo, assim que dá o primeiro passo, tropeça e cai no chão. Todos ficam confusos, porque não havia nada perto dos pés dele. O cavaleiro não quer admitir que tropeçou sozinho, então acusa Dan de ter feito algo contra ele. Porém, ao tentar se levantar, ele tropeça de novo. Pouco depois, Phelps aparece e fica indignado com as ações desses supostos cavaleiros. No início, eles tentam ameaçá-lo, já que tecnicamente tem mais autoridade na cidade do que aventureiros. Mas a intimidação não funciona, porque, embora seja aventureiro, Phelps também é um nobre. Seu nome completo é Phelps Heinlein.
E assim que os cavaleiros ouvem que ele pertence à família Heinlein, percebem que cometeram um erro enorme. O pai de Phelps, Alexis Heinlein, foi o antigo capitão dos Cavaleiros Reais, o que significa que a família Heinlein tem grande autoridade sobre eles. Phelps poderia facilmente mandá-los embora se quisesse. E se tivesse chegado no momento em que estavam tentando sequestrar a garota, provavelmente não teria hesitado em acabar com eles. Mas agora, tudo que sabe é que eles estavam prestes a atacar Dan em grupo. Então, ele grita com eles, dizendo que são uma vergonha para a cavalaria, e que desapareçam antes que ele mude de ideia sobre deixá-los ir. Assim que os cavaleiros se afastam, Phelps olha para Rio, porque percebeu o que ele fez mais cedo. Já tinha ouvido de Abel que a magia de Rio era extraordinária. Mas ver com os próprios olhos ainda foi incrível, porque ele nunca tinha presenciado alguém usar magia a uma distância tão grande e com tanta precisão. É claro que ele não pretende contar a ninguém que foi Rio quem fez aqueles cavaleiros reais escorregarem, já que isso daria uma baita dor de cabeça para ele, mas aprecia muito o fato de Rio ter ajudado, porque sente que é pessoalmente responsável por permitir que pessoas tão podres tenham se tornado cavaleiros reais. Mais tarde naquela noite, Rio está jantando na taverna quando Abel aparece. É raro vê-lo sozinho, sem o resto do grupo, então Rio imediatamente assume que Abel deve estar indo para o Distrito da Luz Vermelha. Nessa hora, Abel entra em pânico e pede para Rio parar de falar antes que alguém escute. E com suas habilidades dedutivas de mestre, Rio conclui que, já que Abel não quer que pensem que ele é o tipo de pessoa que frequenta o Distrito do Prazer, é porque deve estar interessado em alguém. No começo ele achou que poderia ser Lin, mas Abel logo diz que está enganado, porque Lin já tem uma queda por Warren. Com isso, Rio conclui que Abel deve estar apaixonado por Ria, o que deixa Abel ainda mais desesperado tentando negar. Mas, na prática, isso só confirma a suspeita de Rio. Deixando a paixonite de lado, Rio pergunta o que Abel está realmente fazendo sozinho à noite. Tecnicamente, ele está indo ao Distrito do Prazer, mas não pelos motivos comuns, e já que Rio está ali, ele poderia ajudá-lo. Um dos investigadores da masmorra enviados para Alon é um velho amigo de Abel, e ele recebeu cavaleiros reais como guardas enquanto estivesse na cidade. Infelizmente, esses guardas são exatamente os mesmos que Rio tinha visto antes, e há muitos relatos de que eles vêm cometendo crimes horríveis se aproveitando de suas posições como cavaleiros. Abel ouviu que eles estariam no Distrito do Prazer naquela noite, e é praticamente certo que causariam problemas. Então ele quer detê-los antes que alguém saia ferido. Enquanto caminham, Rio nota dois aventureiros conversando, mas já conhecia todos os aventureiros da cidade até agora e nunca tinha visto aqueles dois. Abel comenta que não é incomum aventureiros viajarem até Lon para explorar a masmorra, mas como ela está fechada no momento, realmente parece suspeito, ainda mais porque os dois estão vestidos inteiramente de preto e se afastam assim que percebem que Rio e Abel os observam. Pouco tempo depois, Rio e Abel entram de propósito em um beco escuro, e em questão de instantes, são emboscados por aqueles aventureiros suspeitos, mas Rio já esperava por isso e os nocauteia derrubando gelo sobre suas cabeças. Para falar a verdade, foi bem mais fácil do que ele imaginava, mas eles ainda não sabem quais eram as intenções daqueles homens, então terão que entregá-los aos guardas para interrogatório. Enquanto isso, em outra parte do Distrito do Prazer, Phelps caminha sozinho quando aqueles cavaleiros o atacam pelas costas. O líder deles ainda se sente humilhado por Phelps ter atrapalhado seus planos mais cedo, então ele e os outros planejam matá-lo naquela noite. Mas no exato momento em que estão prestes a sacar suas espadas, percebem que não conseguem se mover. Na verdade, tudo aquilo era uma armadilha orquestrada por Phelps, porque agora ele sabe o quão corrupto esse grupo de cavaleiros realmente é. E ele se consideraria um fracasso como nobre se deixasse as coisas continuarem assim, então pediu para Shen acertá-los com agulhas paralisantes. Com eles imobilizados, Phelps chama a magia de fogo dela, reduzindo seus corpos a cinzas até não restar absolutamente nada. Na manhã seguinte, a equipe de pesquisadores da capital chega à cidade, e assim como o mestre da guilda tinha previsto, já começam a causar problemas exigindo toda a provisão de comida do dia para a sua investigação. Além disso, Clive também insiste para que Rogue reabra a masmorra e forneça alguns aventureiros como escolta durante a pesquisa. Rogue responde que Clive está sendo totalmente irracional, porque ninguém sabe em que estado a masmorra está agora, e ela pode ser extremamente perigosa. Mas Clive lembra a Rogue recebeu autoridade total sobre a investigação, então Rogue tem que fazer tudo o que ele mandar. O conselheiro Arthur pede desculpas a Rogue pelo comportamento de Clive e promete repor os suprimentos que foram tirados da cidade, o que Rogue agradece muito, mas Clive ainda se recusa a desistir de reabrir a masmorra para entrar. Rogue acaba cedendo e diz que está disposto a abrir a masmorra para Clive, mas deixa bem claro que se algo der errado, nem ele nem a cidade de Low serão responsabilizados. Toda a responsabilidade cairá sobre Clive. Agora, Clive começa a repensar suas escolhas, já que percebe que terá que lidar com as consequências se algo der errado.
mas ele não pode recuar depois de ter discutido tanto sobre isso. No fim, ele aceita os termos de Hugh, mas ainda resta a questão de encontrar aventureiros para acompanhar a equipe de pesquisa. Um pouco depois, Hugh está indo para a cantina quando uma garota aparece correndo e pergunta se ele pode mostrar o caminho até a Guilda dos Aventureiros. Hugh estava a caminho do almoço, mas como ela precisa de ajuda, ele a leva até a guilda. O nome da garota é Natalie Schwarzhoff, e ela veio entregar uma carta pedindo o apoio do grupo de Abel para proteger a equipe de investigação na masmorra. Hugh fica surpreso ao ouvir que uma equipe de investigação será enviada para lá, já que a masmorra está fechada. Mas Abel tem certeza de que alguém deve ter dado um jeito de forçar Hugh a reabrir o local. O motivo da masmorra ter sido fechada em primeiro lugar foi que décadas atrás, depois de uma maré mágica, um grupo de aventureiros de rank A foi enviado para investigar, mas nenhum deles voltou. Nem mesmo o líder, que era praticamente um super-humano de rank S, jamais foi visto de novo. E se algo lá embaixo foi forte o bastante para derrotar um rank S, a guilda não quis correr riscos. Desde então, a regra passou a ser fechar a masmorra sempre que ocorre uma maré mágica. Hugh acha a história interessante, mas também está com fome, então precisa ir. Assim que Hugh sai, Lynn pergunta se Natalie é mesmo da família Schwarzhoff, famosa por sua lendária magia de água. Natalie confirma, então Lynn aproveita para perguntar se ela já ouviu falar de uma magia que permita criar uma parede de gelo à distância. Natalie responde que não tem certeza se algo assim é realmente possível. Então Abel conta que por mais difícil que seja acreditar, Hugh é capaz de criar uma parede de gelo a 40 metros de distância. Aproveitando o assunto, ele avisa a todos que sob nenhuma circunstância devem brigar com Hugh. E se algum dia acabarem enfrentando ele, a única opção é desistir e se render, porque não teriam chance, mesmo que todos atacassem juntos. Abel também diz a Natalie que se algum dia precisar de ajuda e não encontrar nenhum deles, pode procurar Hugh. 3 dias se passam e os amigos de Hugh finalmente voltam da missão, trazendo 2 minérios de cobre mágico. Hugh paga a eles 90 moedas de ouro no total, e eles ficam muito agradecidos, já que não precisarão trabalhar por um bom tempo com tanto dinheiro. Enquanto isso, lá na masmorra, a equipe de investigação já conseguiu chegar até o 7º andar. Mas de forma estranha, ainda não encontraram nenhum monstro, então continuam avançando. Eventualmente acabam se deparando com um quadrado negro na lateral da parede. Nenhum deles faz ideia do que aquilo seja, já que nunca viram nada parecido antes. Clive fica empolgado, já que é uma anomalia perfeita para análise. Ele imediatamente ordena que todos montem os equipamentos de medição para enviar dados de volta à superfície. E assim que o fazem, a equipe de análise, incluindo Natalie, começa a examinar os dados para tentar identificar a anomalia. No entanto, assim que a equipe de Clive enfia o medidor de monodensidade através do portal, todos ali são instantaneamente teleportados e a equipe da superfície perde contato com eles. Esse foi o final do 6º episódio. Comente a palavra parte 7 para mostrar que você chegou até o fim. Assiste o próximo vídeo que tá na tela, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. E não esquece, assistir até o final ajuda muito o canal a crescer!